Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Michelle. Uma mulher que foi encontrada por um amigo da família caída na escada de sua casa. Infelizmente, ela tinha ido a óbito. Mas quando os policiais começaram a investigar, as pistas começaram a indicar duas pessoas como culpadas. E uma delas era alguém que a Michelle amava muito. Entendam como tudo aconteceu no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E antes de iniciar o vídeo de hoje, a Sandra gostaria de passar um recado para vocês. Olá pessoal, meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra a violência doméstica e tráfico humano nos Estados Unidos. Eu tenho um canal no YouTube chamado Investigação e Lei TV, onde eu conto toda terça e quinta casos de crimes solucionados, crimes sem solução, desaparecimentos misteriosos que aconteceram ao redor do mundo todo. Após curtir esse vídeo aqui, não deixe de ir ao meu canal e fazer uma maratonada nos vídeos. Se você gosta de crimes envolvendo mistérios, o canal Investigação e Lei TV é um canal para você. Eu espero vocês lá. Depois que terminar o vídeo de hoje, passem no canal da Sandra e, se gostarem, se inscrevam. Assim, vocês apoiam cada vez mais o nicho terror e mistério aqui na plataforma. E agora, bora para o caso de hoje. A Michelle nasceu em 2 de fevereiro de 1971, filha de Kenneth e Jenny Laurie. Quando ainda estava na escola, quase se formando, ela conheceu um rapaz chamado Lloyd, que estudava na mesma escola que ela. Os dois rapidamente se apaixonaram e começaram a namorar. 2 anos depois, em 1991, a Michelle e o Lloyd se casaram, e os dois então foram para a faculdade. E logo a Michelle engravidou e deu à luz uma filha. 2 anos depois, ela teve a sua segunda filha, que se chama Carrie, e eles se estabeleceram na comunidade de Corning, no interior de Nova York. Lá é um lugar muito tranquilo e familiar, não há muitos crimes por ali, e segundo relatos, é o tipo de lugar onde muitas pessoas nem se preocupam em trancar as portas. Lá, o Lloyd trabalhava em uma empresa como engenheiro. Michelle então deu à luz a sua terceira filha e decidiu que iria educá-las em casa. E mais tarde, ela começou a lecionar em uma faculdade local. Uma amiga da filha do meio de Michelle, chamada Mina Raj, disse que ela era uma professora de inglês e que por isso ela era ótima em leitura e escrita. E que ela sempre encorajava suas filhas a falarem bem e a serem educadas. Essa moça conheceu a Carrie em uma aula de balé e as duas se tornaram muito amigas. E a mãe da Mina, que se chama Cynthia, se tornou uma das melhores amigas da Michelle. E a Cynthia relata que conheceu o Lloyd antes de conhecer a Michelle, e que era ele que sempre levava as suas filhas para a escola, e era ele que arrumava os cabelos delas, e que ele era uma pessoa incrível, muito carismático e sempre muito carinhoso com as suas filhas, pelo menos na frente das outras pessoas. Mas à medida que a Mina passava mais tempo com a Carrie e passou a frequentar a casa dela, ela começou a perceber que as coisas não eram o que aparentavam. Dentro de casa, o Lloyd era um homem muito autoritário e algumas vezes a Mina ligou para sua mãe para relatar o quanto estava preocupada com o quão severo ele era com as suas filhas, com coisas muito pequenas, e que ele gritava com elas na frente de qualquer pessoa. Até que um certo dia a Cynthia presenciou ele nesses acessos de ira e disse que, como ela estava perto da Michelle, ela podia ver o corpo dela fisicamente tremendo.
A Mina também presenciou uma ocasião em que o Lloyd bateu no rosto de suas filhas e esposa. A mãe da Michelle disse que próximo ao Dia de Ação de Graças, em 2007, a Michelle cortou relações com seus pais e a mãe dela acredita que o Lloyd estava por trás disso. E a Cynthia confirmou isso. Ela disse que a Michelle contou que o Lloyd a proibiu de ter qualquer tipo de relação com os seus pais. E, segundo a Cynthia, ele não queria que a Michelle tivesse um lugar para ir embora caso ela decidisse ir. Mas no ano seguinte, em 2008, foi o Lloyd que acabou saindo de casa, porque ele conseguiu um emprego em Nova Jersey, e ele deixou a Michelle e suas filhas em Corning. E depois que isso aconteceu, a Michelle se tornou uma pessoa diferente, muito mais tranquila. Algum tempo depois, Lloyd pediu o divórcio. E segundo a advogada da Michelle, ela ficou surpresa com isso, porque ela disse que era uma boa dona de casa e que ela tinha feito tudo o que ela pensava que podia fazer para deixar ele e sua família felizes. O divórcio saiu em 2013 e a Michelle se mudou para uma nova casa com as suas filhas. Ela achava que agora elas poderiam recomeçar e ter uma vida feliz. Mas foi a partir deste ponto que o verdadeiro problema dela começou, porque o Lloyd decidiu que queria a custódia exclusiva das crianças. O Lloyd fazia de tudo para se livrar da pensão alimentícia. Ele fez 26 registros contra a Michelle, em que ele fazia alegações falsas contra ela, e foi aí que, segundo a Michelle, o Lloyd começou a colocar as suas filhas contra ela. A filha mais velha do casal passou a morar com o Lloyd e a Carrie, que é a filha do meio, já estava indo para a faculdade. Mas no final de agosto de 2017, aconteceu algo incomum. A Michelle ligou para sua advogada dizendo que ela estava impressionada porque o Lloyd não compareceu para a audiência do seu pedido de custódia exclusiva. Ele também não pediu um adiantamento e nem atendia os telefonemas e e-mails do tribunal. Isso era incomum e impensável porque ele havia lutado tanto para conseguir a custódia exclusiva dos filhos. E agora, no dia da audiência, ele simplesmente não compareceu. Por conta disso, o caso foi encerrado e, segundo a advogada dela, a Michelle estava muito feliz e aliviada. Em uma segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017, um amigo da família foi buscar a filha de 14 anos da Michelle para a aula de natação. E assim que ele chegou lá, ele notou que tinha algo muito estranho. Ele logo ligou para a polícia. Nessa ligação, ele disse que tinha algo estranho acontecendo na casa de sua amiga e que ele achava ter visto a sua amiga parada na escada, mas ela estava imóvel. She's motionless and I'm concerned. So she's just standing there not moving? Kind of hard to tell, dark. Um sargento de polícia de Corning, chamado John, foi o primeiro a chegar na casa da Michelle naquela tarde. E ele disse que foi na porta da frente e através de um painel de vidro ele conseguiu ver o interior da casa. E ele logo viu a mulher que estava deitada na parte inferior da escada. Ele abriu a porta e nesse momento ele se lembra de um cachorro que saiu correndo e ele entrou correndo. Quando ele chegou perto da mulher, ele pôde ver que havia uma corda em volta do pescoço dela. E ela não tinha pulso e estava fria e rígida ao toque. Essa mulher era a Michelle, de 46 anos. E infelizmente ela já tinha ido a óbito. O primeiro pensamento deste policial foi de que ela havia atentado contra a própria vida. Mas quando o chefe de polícia de Corning, chamado Jeff, chegou lá, ele achou estranho a marca que ela tinha ao redor do queixo. Segundo ele, olhando aquela marca, parecia que alguém havia jogado a corda e puxado para trás e para baixo. E outra coisa que era muito estranha era que a filha mais nova da Michelle, que tinha 14 anos e que estava no centro daquela batalha pela custódia, e que deveria ter sido pega para ir para o treino de natação, não estava em casa e em lugar nenhum.
Mais tarde naquele dia, a Carrie, a filha do meio da Michelle, que tinha 19 anos, ligou para a polícia. E ela se identificou e disse que os amigos dela haviam contado para ela sobre o que havia acontecido com a sua mãe. E nessa ligação ela estava chorando. Ela também disse ao policial que a sua irmã mais nova estava com ela e que estava segura. E ela explicou para o policial que tinha ido para a casa da sua mãe no sábado à noite, porque ela queria passar uma noite em seu quarto, em sua casa. Mas ela disse que quando chegou lá, a mãe dela estava muito brava e que ela a estava acusando de ficar ao lado de seu pai nas batalhas no tribunal. Ela disse que a sua mãe começou a gritar e, com isso, a sua irmã acordou. E nisso, a Carrie decidiu ir embora e levou a sua irmã mais nova junto com ela. Os policiais ficaram aliviados em saber que a filha mais nova da Michelle estava em segurança. Mas eles acharam estranho a história que a Carrie contou para eles, pois a Michelle estava muito feliz com a sua vitória no tribunal. Então, não fazia sentido que ela estivesse tão chateada conforme a Carrie havia relatado. Os amigos e familiares da Michelle tinham certeza de que ela não tinha feito aquilo a si mesma, ainda mais depois de ter a sua vitória no tribunal. Ela já estava comentando que agora queria ter uma vida de sucesso e que queria seguir em frente. A mãe dela também tinha certeza disso e ela também acreditava que alguém havia feito aquilo com a sua filha e ela achava que havia sido o Lloyd, o ex-marido dela. Mas ele tinha um álibi. Ele estava a vários quilômetros de distância, na Califórnia, para uma entrevista de emprego quando a polícia descobriu o que havia acontecido com a Michelle. Quando questionada, a Carrie disse que o seu pai, no sábado, a ajudou a se mudar para o seu novo apartamento, mas que ele não estava em Corning. Mas mesmo que ele não estivesse lá, ele estava perto, pois o novo apartamento dela não ficava muito distante de lá. Ela disse que depois de ajudá-la com a mudança, o seu pai passou a noite em um hotel e voou para a Califórnia no dia seguinte. E ele ainda estava lá quando a família o notificou do que havia acontecido com a Michelle. Então, ele pegou um voo e 36 horas depois de tudo o que aconteceu, ele apareceu no tribunal de família e solicitou o desligamento de sua pensão alimentícia e o pagamento de manutenção. Essa foi a primeira coisa que ele fez quando soube o que aconteceu com a sua ex. Os policiais conseguiram alcançá-lo do lado de fora do tribunal e ele se sentou no carro dos investigadores. E eles começaram a fazer uma entrevista em vídeo, onde eles tiveram uma longa conversa. E eles perguntaram quando eles haviam se divorciado e ele confirmou a história que a Carrie havia contado para os policiais. Ele disse que se hospedou em um hotel e as câmeras do hotel confirmaram isso. A Carrie também ficou um pouco lá no hotel, mas logo foi embora. Depois de acompanhar a sua filha até o carro, ele disse que voltou para o hotel. E o sinal do telefone dele confirma isso, mas as imagens da câmera não. Olhando as câmeras de vídeo do hotel, os policiais veem que o Lloyd acompanhou a Carrie até o carro naquela noite e que ele entrou no carro com ela e depois foi embora. O vídeo não mostra ele voltando naquela noite. E os policiais começam a se perguntar onde ele estava durante todo esse tempo, porque ele só voltou para o hotel às 6:30 da manhã. Ele atravessa o estacionamento e caminha para o seu veículo. E aparentemente está usando as mesmas roupas da noite anterior. Os investigadores percebem que o Lloyd está mentindo para eles e eles querem descobrir o motivo. Investigando, eles descobriram que ele não estava em uma boa situação financeira. Pelo contrário, ele estava com mais de $100 mil em dívidas de cartão de crédito. E ele pagava para sua esposa quase $6 mil de pensão alimentícia por mês. Os investigadores também descobriram que após o que aconteceu com a Michelle, o Lloyd tentou pegar o seguro de vida dela, que tinha um valor estimado de $260 mil. Logo, eles começaram a suspeitar de que o Lloyd havia feito tudo aquilo com a sua esposa e que a sua filha, a Carrie, o estava encobrindo.
Os policiais então decidiram fazer uma escuta no telefone dos dois. Em um telefonema, os dois mostram que estão muito preocupados e a Carrie repete várias vezes que não sabia o que fazer. Porém, os policiais ficaram um tempo sem ouvir as ligações deles. E nisso se passaram 2 meses. E quando eles decidiram ouvir as ligações novamente, eles já não falavam mais nesse assunto. Foi então que um dos investigadores decidiu fazer uma ligação para Carrie. E nessa ligação, ele disse que queria conversar com ela, pois tinha mais algumas perguntas para fazer. Ela marcou um dia para conversar com ele, e assim que eles desligaram a ligação, a primeira coisa que ela fez foi ligar para o seu pai. Era como se ela tivesse caído na armadilha dos policiais. Ela perguntou para o seu pai o que ela deveria fazer, e seu pai disse que ela não deveria se preocupar com aquilo, mas ele também disse que não queria que ela falasse com eles. E a aconselhou a dizer que tinha uma consulta de aconselhamento em Nova Jersey e que tudo aquilo estava sendo muito difícil para ela. Depois disso, ele pergunta se ela conseguia chorar e começa a dar risada. Could you cry? You cry and say, I'm sorry, I have to go. Well, that's really all I got to suggest right now. Finalmente, uma patologista forense analisou o caso e chegou à conclusão de que alguém havia feito aquilo com a Michelle. Então, os policiais foram ao encontro do Lloyd e da Carrie. Em 24 de janeiro de 2018, 5 meses após o que aconteceu com a Michelle, 2 investigadores apareceram no escritório de Lloyd, em Nova Jersey. E ao mesmo tempo, 2 soldados da Polícia Estadual encontraram a Carrie em seu estágio na faculdade em Nova York. Os policiais dizem para o Lloyd que eles descobriram que alguém fez aquilo com a Michelle. E então eles perguntam se ele foi na casa dela naquela noite, e ele diz que não. Logo, os policiais perguntam se ele ficou no quarto de hotel a noite toda, e ele acena com a cabeça dizendo que sim. Ele até mesmo concordou em fazer o teste do polígrafo. Enquanto seu pai estava bem tranquilo em sua entrevista, a 300 quilômetros de distância, a Carrie estava muito nervosa, até que ela resolveu começar a contar a verdade. Ela admitiu que o seu pai foi para a casa da sua mãe naquela noite, e que ela estava junto e o ajudou a entrar. A mãe dela estava no topo da escada e viu o seu pai entrar. Então eles começaram a discutir e ele subiu a escada. Eles continuaram a discutir dentro do quarto da Michelle, até que em certo ponto a Carrie disse que a sua mãe parou de gritar e de repente tudo ficou em silêncio. Então a Carrie disse, soluçando, que viu a sua mãe e que ela não estava mais viva. Os investigadores levaram a Carrie para uma delegacia de polícia e lá ela disse que o seu pai foi até ela e disse que não conseguia mais pagar a pensão para sua mãe. E ele disse que não tinha outra saída e que por isso ele iria atentar contra a sua própria vida. E disse que sentia muito, mas que ela teria que continuar sem ele. Ou ele disse que tinha um plano B e que o plano B era fazer tudo aquilo com a Michelle. E ele pediu para a Carrie escolher o que ela queria. Ela disse que enquanto tudo estava acontecendo, a sua irmã mais nova estava dormindo e que ela acabou acordando com a discussão dos seus pais. E nisso, ela pegou a sua irmã e levou para o seu carro que estava do lado de fora. Quando seu pai saiu da casa, ele subiu pela porta traseira do carro da Carrie, que estava aberta, e eles saíram de lá. Os policiais estavam prontos para prender o Lloyd. Porém, ele não compareceu para o teste do polígrafo. Ele simplesmente desapareceu. Então, os policiais começaram a rastrear o telefone dele. Foi aí que eles conseguiram rastreá-lo até uma estrutura de estacionamento municipal. E o Lloyd estava lá no telhado, ameaçando pular de 5 andares. Ele manteve os policiais lá por aproximadamente 2 horas. Até que em um certo momento ele se descuidou e então um policial correu na direção dele, deu um pulo e o segurou. O Lloyd foi preso e acusado de tudo o que aconteceu com a Michelle. E a filha deles, a Carrie, que os policiais acreditavam ter sido manipulada por seu pai, enfrentou acusações por ter ajudado o seu pai a entrar na casa de sua mãe naquela noite.
A mãe da Michelle disse que quando recebeu essa notícia, ela não podia acreditar que a Carrie também estava envolvida naquilo. Um dos investigadores disse que sabia que as suas chances de conseguir condenar o Lloyd aumentariam se ele conseguisse convencer a Carrie a testemunhar contra o seu pai. Ele então fez um acordo com ela de redução de pena caso ela cooperasse. E foi quando a Carrie confessou uma outra coisa. Ela disse que, em certo ponto, ela voltou para casa novamente. E quando ela abriu a porta, ela viu a sua mãe caída no chão. E que seu pai pediu para que ela o ajudasse a levantar a sua mãe. E ela o fez. Os investigadores chegaram à conclusão de que a Carrie foi manipulada por seu pai para fazer tudo aquilo. E quando ele perguntou quem ela escolheria, ela escolheu o seu pai. E os investigadores disseram que tem uma definição para o que o pai dela estava fazendo. Eles chamaram isso de alienação parental, que é quando um dos pais sempre fala mal do outro na frente dos filhos. Os investigadores dizem que, inclusive, a Michelle estava preocupada com isso e que ela chegou a acusar o Lloyd de estar virando a Carrie contra ela. E segundo o promotor do caso, foi exatamente isso que aconteceu. O promotor disse que a Carrie sentiu que não tinha outra escolha a não ser escolher o seu pai em vez da sua mãe. Mas, até o momento, tudo o que o promotor tinha era a palavra da Carrie, e o júri podia não acreditar na sua história. Então, ele precisava de evidências físicas que ligassem o Lloyd a tudo o que aconteceu com a sua ex-esposa, a Michelle. Os investigadores pegaram a roupa da Michelle e a examinaram novamente. E quando terminaram, eles encontraram o DNA do Lloyd naquelas roupas, o que mostrava que ele teve contato com as roupas da Michelle, mais especificamente o pijama que ela estava usando na noite em que tudo aconteceu. Quando confrontado com essas evidências, o Lloyd decidiu se declarar culpado. Mas no tribunal, ele disse ao juiz que fez tudo aquilo com a Michelle porque ele acreditava que ela podia machucar os seus filhos. Segundo a mãe da Michelle, isso é típico do Lloyd, culpar os outros e culpar a vítima. Mas então ele disse que isso não importava, que ele não tinha desculpas e que o que ele fez era muito errado. Ele contou tudo o que ele fez naquela noite. A mãe da Michelle fez uma declaração no tribunal. E no final ela disse: "Por favor, meritíssimo, dê a ele vida sem liberdade condicional." E foi exatamente o que o juiz fez. O Lloyd pegou prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A mãe da Michelle disse as seguintes palavras: "Estou tão radiante, tão feliz, vida sem liberdade condicional." E a Michelle teve justiça. A Carrie foi condenada de 1 a 3 anos em uma prisão estadual e foi libertada da prisão em liberdade condicional em 16 de janeiro de 2020. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E não se esqueçam de ir até o canal da Sandra. O link vai estar no primeiro comentário fixado. E então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!